Senhor, então, um complemento, né, sobre essa questão ah, da questão da pregação e da autoridade, da suposta imagem farisaica que tinham lançado sobre a minha pessoa, não. Porque, veja, o que eu falei na pregação? Eu falei que justamente, no caso, a igreja, no caso, me perseguia na questão da pregação e, portanto, no caso, estava questionando se eventualmente estava perseguindo no sentido de se perseguia porque tinha alguma coisa contra o meu comportamento, no sentido de questionar ali a autoridade ministerial. Acontece o seguinte, o que eu deixei em cargo, e não era por uma situação ou outra, né? Porque se eventualmente houve questionamento do meu comportamento, teria que ser necessariamente, no mínimo, um pecado sucessivo. Se eles eventualmente entendem que eu tenho um pecado sucessivo, eles questionam a minha autoridade ministerial. Foi isso que eu falei na pregação. Essa foi uma interpretação mínima que se poderia derivar, que se poderia interpretar daquilo que eu falei. Então, peraí, se eu tenho um pecado sucessivo e a igreja questiona, aí, veja, e a igreja questiona a minha autoridade ministerial, automaticamente é a mesma coisa em relação aos mandamentos. É a mesma coisa. Né? Em relação aos mandamentos, eu não teria, no caso, autoridade para poder falar dos mandamentos com um pecado sucessivo. Então, como aí tá? Eu revelei isso, eu revelei justamente que eu não tinha a autoridade para fazer. Não que eu não tivesse autoridade, mas que havia a possibilidade para quem concordasse com a igreja de que eu não poderia fazer, no caso. Vamos dizer, não exatamente a pregação dos mandamentos, mas qualquer pregação, porque eu não teria autoridade ministerial para isso, já que eu estava sendo criticado pela igreja por pelo menos um pecado sucessivo, e é isso que eu falei. Então está errada essa acusação sobre a imagem farisaica, uma vez que eu deixei claro que um pecado sucessivo pode fazer com que eu não possa falar dos mandamentos, como pode fazer, segundo a igreja, com que eu não possa nem mesmo ter aí o privilégio, eu ter a autoridade ministerial para fazer qualquer pregação na igreja, porque isso estava sendo ali questionado. É justamente o que estava sendo questionado desde 2019. De certa forma, continuava sendo questionado. Eu falei para as pessoas que havia questionamento sobre isso, no sentido de que talvez eu não pudesse pregar porque a igreja causava algum tipo de perseguição, portanto havia divergência comportamental, foi isso que eu falei, e consequentemente eu não poderia, de repente numa dessas eu poderia não ter autoridade ministerial. E eu falei isso, eu falei que, no caso, a igreja questionaria isso. Então, tá aí, fica esse complemento do canal. Eu falei, na verdade eu falei.